A medicina precisa se espiritualizar. A medicina precisa se encontrar com a psicologia. A medicina precisa se humanizar. Esse é o tema do vídeo de hoje. Muito feliz em estar com você aqui em nosso canal, mais uma vez, em mais um vídeo. Você é muito bem-vindo. Você, meu amigo, minha amiga, que faz parte desse grupo, que faz parte desse canal, que é o seu canal, não é meu, é nosso canal. Um grupo de estudos, um canal que vai falar sobre educação e saúde, um canal que vai ter conhecimentos que podem ajudar você a ter mais saúde, qualidade de vida e bem-estar, e prevenir várias doenças. Vamos falar hoje sobre um tema que é exatamente a conexão entre medicina e espiritualidade. É impossível a gente não fazer essa conexão entre a ciência médica e a ciência espiritual. Porque as duas têm que andar em conjunto para que você possa estar mais próximo da realidade. Nós não vamos falar aqui em uma religião específica, nós vamos falar aqui em espiritualidade, que é algo inerente ao ser humano, que é algo próprio da alma humana. O ser humano não é uma máquina. O ser humano e o corpo humano que ele habita não funcionam aleatoriamente como se fosse um mecanismo frio, impessoal, sem propósito. O organismo humano é um ente vivo, consciente. E nós habitamos esse corpo, esse templo, para realizarmos uma missão aqui na Terra, uma missão espiritual. E feliz é aquele que consegue se conectar com essa missão. Feliz é aquele que consegue ter consciência, essa consciência espiritual, despertar os chakras superiores para essa consciência espiritual de que você aqui, nessa terra, está aprendendo lições importantíssimas, valiosíssimas para o seu crescimento como alma, para o seu crescimento como espírito, porque a vida não acaba aqui na terra. Nós somos almas em evolução. E precisamos fazer essa conexão entre ciência médica e espiritualidade, exatamente para a gente conseguir entender a causa real das doenças. Onde é que o processo do adoecer está inserido nesse contexto de espiritualidade humana? Esse é o tema de hoje. Esse é o vídeo de hoje. Gente, nós não somos máquinas. Nós não somos mecanismos biológicos que funcionam aleatoriamente. O ser humano habita um corpo doente. E neste corpo doente existe um ser humano. E o médico precisa estar consciente disso. Muitas vezes nós médicos ficamos muito frios. Tratamos a doença e o doente como uma coisa impessoal. Nós vemos aquela pessoa doente e não olhamos ela com o amor que ela precisa. As pessoas se encontram nos hospitais numa condição de fragilidade muito grande. Elas estão enfermas, elas estão com dor, elas estão com medo, elas têm medo de morrer. Elas não sabem o que está acontecendo com elas. E o quanto é importante, nesse momento em que você está tão frágil, chegar uma pessoa e olhar para você. Uma pessoa de branco, que é o médico, que é o curador, que é aquele que chega para te ajudar e olha para você com amor, com carinho. Olha para você com humanidade. Olha para você. Isso é muito importante. Olha para a pessoa que está doente. A pessoa que está por trás da tuberculose, a pessoa que está por trás da pneumonia, a pessoa que está por trás do câncer, a pessoa que está por trás da AIDS, a pessoa que está por trás de qualquer outro nome de patologia. Muitas vezes, os profissionais que trabalham com a saúde chegam até a chamar aquele aidético, aquele sifilítico, aquele diabético, aquele tuberculoso. E esquece que por trás dessa doença, desse corpo doente, existe um ser humano. Existe uma pessoa humana que é o maior valor que existe nesse universo. A alma humana. Uma alma humana que está habitando um corpo em sofrimento, que está afundada no sofrimento e que precisa de ajuda, que precisa de consolo, que precisa de um olhar amigo, carinhoso, caridoso, para que ela possa ter mais conforto na sua dor. E essa é a função primordial do médico, confortar a dor. Antes de curar, ele precisa primeiro acolher esse paciente doente, com o amor necessário para que a cura comece a funcionar. O amor
é o adubo que vai fazer a semente da cura germinar e florescer no futuro como uma flor perfumada. E para que essa planta possa crescer, essa planta da cura, e possa gerar essa flor, esse amor precisa ser regado todos os dias. Freud falou há mais de 150 anos atrás sobre o amor entre o terapeuta e o cliente, entre o terapeuta e o paciente. Ele descobriu que esse amor, que não é um amor romântico de um marido e mulher, ou de um namorado e uma namorada, é um amor muito especial, muito peculiar. É o amor entre o médico, o curador, o terapeuta e o paciente que está doente. É o médico que tem essa missão de cuidar da pessoa enferma. E a pessoa enferma recebe esse amor do médico, esse cuidado do médico. Há uma energia positiva que flui entre essas duas pessoas. Isso é muito importante para a cura. Até os médicos mais céticos já sabem a importância do efeito placebo. Que ele é real, ele existe, ele funciona. Já existem estudos que explicam esse mecanismo, inclusive nós vamos fazer um vídeo no futuro explicando como o efeito placebo funciona. O que é o efeito placebo? É quando o paciente acredita de uma forma muito intensa que o tratamento ou aquele remédio vai curá-lo, só essa crença já vai fazer com que ele se cure, mesmo que aquela pílula que ele tome seja de farinha. Já foram feitas pesquisas científicas sobre isso. E, inclusive, todas as pesquisas científicas que são feitas, que são sérias, que são bem feitas, para descobrir o funcionamento de um determinado medicamento, ela é feita fazendo um teste com o placebo. Ou seja, uma parte das pessoas que fazem parte do experimento, elas recebem uma pílula que não contém a droga que está sendo estudada, que tem farinha ou alguma substância inócua. E se percebe nessas pesquisas que o efeito placebo existe. E o efeito placebo, ele é a cura pela fé. É quando o paciente acredita no médico. E quando ele acredita no médico e tem essa relação de amor de paciente para médico e de médico para paciente, com certeza essa cura vai se processar de uma maneira muito forte. E é muito importante que a medicina se espiritualize nesse sentido, que nós médicos sejamos formados em espiritualidade. E o caminho para essa espiritualidade está numa ciência que muitas vezes é negligenciada e não é muito valorizada aqui no Brasil, a psicologia. Então é preciso juntar a medicina com a psicologia. Elas precisam ser irmãs, elas precisam se unir. Esse é o fundamento do meu trabalho principal, da minha pesquisa principal, que está sendo colocada em 12 volumes. É uma coleção que está sendo escrita já há vários anos. Já foram escritos 6 livros. Na verdade, está se terminando o 7º livro agora. E que eu já vou colocar à disposição na internet para vender, a psicomedicina, em que há a união entre essas duas ciências. Observem a simplicidade da palavra psicomedicina. Juntar essas duas ciências em uma só ciência. Porque a gente não pode separar o ser humano, a gente não pode dividir o ser humano. A gente não pode dizer corpo, mente, como entidades separadas. O corpo e a mente são uma só realidade. Estão em uníssono. São o corpo, o mesmo corpo de uma orquestra que toca a mesma melodia. Quando você pensa, todas as suas células recebem esse pensamento. Quando você sente, todas as suas células recebem esse sentimento. Se o seu pensamento for bom, as suas células vão receber esse equilíbrio e vão tender à homeostase. Quando o teu pensamento é ruim, isso vai fazer mal às tuas células. Quando o teu sentimento for negativo, isso vai ser destrutivo para o teu corpo, para as tuas células, para os teus órgãos. Sentimentos negativos muito intensos, destrutivos, de ódio, de raiva, de tristeza, se não forem cuidados, eles terminam somatizando na formação de doenças do corpo. É o que se chama de psicossomática. Então a psicomedicina faz essa conexão entre medicina e psicologia. Duas ciências que já deveriam andar juntas há muito tempo. Eu me formei em medicina há 20 anos atrás, aqui em Pernambuco, na Universidade de Pernambuco, na UPE, na Faculdade de Ciências Médicas. Eu não vi uma cadeira sequer de psicologia, nem de nutrição.
Duas ciências muito importantes para a arte médica, que é a psicologia e a nutrição, não são sequer vistas nas faculdades. O médico não é preparado em psicologia para lidar com a pessoa humana. Ele é preparado para lidar com a máquina biológica do corpo humano, que nem sequer é uma máquina. O corpo humano é muito mais do que uma máquina. O corpo humano é um ente vivo, consciente, que precisa ser tratado como tal. Não funciona matematicamente, não funciona como um mecanismo. Tanto é que não é previsível. Não é uma ciência exata. Não pode ser tratado como ciência exata. A física que deve ser usada pela ciência médica não é a física clássica, mecânica, e sim a física quântica. Nós vamos falar sobre isso em vídeos posteriores também, a relação entre medicina e física quântica. A ciência médica inserida dentro da física quântica. Então, gente, é preciso fazer essa união entre a psicologia, porque a psicologia vai ser exatamente, ela vai realizar exatamente a conexão entre a medicina e a espiritualidade. Porque é através da psicologia que a gente se conecta com a espiritualidade. E aí a gente pode compreender melhor a causa das doenças. Entender que toda doença tem um componente kármico. Que toda doença está no contexto da vida daquele ser humano, que é uma alma em evolução, para que ele possa aprender diversas lições importantíssimas. Eu conheço várias pessoas que estiveram doentes, de doenças graves. Isso aí foi na minha vida, durante minha vida inteira. Parentes, amigos, que no momento em que a doença chegou, reclamaram muito, sofreram muito, mas que hoje, depois que conseguiram superar essa doença, agradeceram todo o processo do adoecer e se tornaram seres humanos melhores por conta do processo da doença. Isso é muito importante. A gente se tornar um ser humano melhor, sempre. Aprender com a experiência do câncer, aprender com a experiência da AIDS, aprender com a experiência da tuberculose. É isso que a psicomedicina preconiza. Que a gente possa entender a causa das doenças através da compreensão da psicologia, dos processos psicológicos inconscientes que estão por trás dessa doença, das memórias de traumas que provocam essas mesmas doenças. Então, por trás de uma pessoa que está com pneumonia, existe uma pessoa que tem uma tristeza que não foi bem resolvida. A tristeza é um sentimento negativo, destrutivo, que se não for convenientemente transformado, que se não for sentido, se não for elaborado através de uma boa psicoterapia, através de um choro curativo, e se essa tristeza estiver trancada, guardada, sufocada, ela termina somatizando nas células do pulmão e provocando doenças pulmonares, como a pneumonia. Pneumonia, gente, é tristeza guardada. O ódio muito grande, um ódio guardado, que foi gerado por um trauma e que não foi colocado para fora, ele pode se transformar em uma doença do fígado. Ele pode se transformar num grave problema cardíaco, num infarto do miocárdio. Existem vários outros exemplos. O medo, ele somatiza no rim. A medicina tradicional chinesa já fala isso há milhares de anos. Eles são muito espertos, não é verdade? A gente chega agora a esse conhecimento através de outras fontes. Mas a gente percebe que há mais de 4 mil anos, 5 mil anos, 6 mil anos atrás, os chineses já sabiam disso. O quanto é importante você cuidar não só do corpo, mas cuidar também da mente e das emoções. Trabalhar essas questões. Fazer uma boa psicoterapia. Cuidar do teu mental e do teu emocional para que você não fique doente. Se você trabalha essas questões e você fica mais equilibrado mentalmente e espiritualmente, você vai adoecer com muito mais dificuldade. E vai ser muito mais fácil você curar as doenças que você tiver. Então, essa conexão entre medicina e espiritualidade é muito importante a gente fazer. Sempre. E a psicologia é um grande caminho para isso. E é por isso que a medicina precisa se juntar com a psicologia para que possa ser uma medicina espiritualizada. O meu trabalho é esse. Buscar esse conhecimento. O meu trabalho é fazer essa conexão. Para que você possa ajudar aquele ser humano que está doente no hospital, com a patologia instalada em seu corpo, ajudar ele a partir do seu estado psicológico, dando-lhe mais ânimo, conversando com ele, fazendo com que ele possa desabafar o que está acontecendo no mundo interno dele. O seu medo, a sua ansiedade, a sua tristeza. E quando isso acontece, ele melhora dos seus sofrimentos físicos. Eu já consegui fazer isso nas emergências médicas.
É trabalhar com paciente cheio de dor, trabalhar com paciente sofrendo e com esse atendimento amoroso, caloroso, com esse acolhimento, apenas com ele a pessoa já começa a melhorar antes de chegar ao remédio que vai fazer o alívio dos seus sintomas. Isso já aconteceu com vários casos de asma, com vários casos de infecções. Quando você dá esse olhar para o paciente, o olhar de amor, o olhar de acolhimento, o olhar de compreensão da dor dele, da dor de sua alma, e ele desabafa num choro, colocando para fora tudo aquilo que está abafado no seu coração. E ele libera todo aquele sentimento negativo que está guardado. E ele expressa a sua dor. Tendo naquele médico uma pessoa que está acolhendo ele, está compreendendo ele e que está dando esse espaço para ele poder se expressar. Isso é mágico, gente. Isso ajuda muito a curar uma pessoa. Eu já vi isso acontecer nas emergências. Melhoras incríveis, inclusive de sintomas de asma, de dor, quando a pessoa encontra esse espaço de acolhimento dado pelo profissional. Que tanto pode ser médico, como fisioterapeuta, como psicólogo, o profissional que trabalha na área de saúde. Ele precisa ter esse olhar amoroso. E a minha luta, eu advogo isso todos os dias, que o médico precisa se voltar para aprender a lidar com a pessoa humana, assim como o psicólogo lida. A ter um conhecimento de psicologia para poder conseguir ter esse acolhimento amoroso, ter essa capacidade de olhar para o seu paciente, olho no olho, e entendê-lo, compreendê-lo, acolhê-lo como um ser humano e não como uma máquina biológica. Essa é a conexão entre medicina e espiritualidade, que precisa acontecer primeiro no próprio médico, que precisa ter essa formação e ter também essa conexão. Ok? Era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje, de que é importante a gente fazer essa conexão entre medicina e espiritualidade para poder tratar o ser humano em toda a dimensão que ele tem, que é muito maior do que um simples corpo biológico. Ok? Então, gente, essa era a mensagem. Fico muito feliz em compartilhar isso tudo com você. Peço sempre a Papai do Céu, no final dos vídeos, que possa te abençoar com muita paz, amor e principalmente saúde. Um grande abraço de coração para você.